Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito boa noite, começamos agora o nosso programa Veritas de número 12, dando sequência aqui ao nosso curso O que são os demônios, o que são os exorcismos e como que tudo isso pode ser relacionado e obter um exemplo do funcionamento dessa realidade espiritual a partir de um filme. Realmente algo inusitado, não é? Mas realmente o filme O Exorcista é um filme que pode nos dar muitos exemplos de equiparação com muito do que a gente vai aprender aqui nesse curso. E hoje nós vamos dar sequência à temática de semana passada, o que são os demônios, e finalmente entrar na análise fílmica, para a gente entender como é que o filme já vai nos mostrando essa realidade da questão espiritual demoníaca, não é? Bom, na semana passada nós vimos que originalmente os demônios eram anjos, né? Então eles foram criados por Deus como criaturas espirituais, então os anjos não têm uma existência material, física, né? E que em certo momento uma parte desses anjos, não sabemos exatamente a razão, mas se revoltaram contra Deus, liderados por aquele que provavelmente era o maior dos anjos, a quem nós chamamos de Lúcifer, ou, como é comumente chamado também, Satanás, Diabo, etc. Nós falamos das terminologias na semana passada, não é? Bom, e o que acontece é o seguinte: quando esses anjos renegaram a Deus, por eles terem uma coisa que nós chamamos de inteligência infusa, ou seja, a inteligência deles é plena. Eles não são como nós que vão aprendendo as coisas e no meio do aprendizado podem se arrepender e voltar atrás, mudar de opinião. Não. Quando eles tomam uma decisão, essa decisão é definitiva. Eles têm a liberdade, né, o livre-arbítrio também, mas ao tomarem uma decisão, não são como nós que podemos voltar atrás. Nossa inteligência ela é difusa, nós vamos aprendendo e reaprendendo ou desaprendendo durante a vida. O anjo não tem isso. E por consequência, os demônios, que originalmente eram anjos, também não. Bom, dentro da discussão da demonologia e da angelologia, existe uma certa questão que não está totalmente definida de que teria Deus se mostrado plenamente, na sua plenitude, aos anjos? A resposta mais provável é que não. Por quê? Porque Deus tem uma presença tão contagiante, tão plena, tão indescritível para o nosso idioma e para a nossa mente, que o mero fato de contemplarmos a Deus já nos faria obrigatoriamente a nos rendermos à sua graça. Então, se alguém visse a Deus face a face, plenamente, essa pessoa inevitavelmente seria religiosa, voltada a Deus, no caso aqui cristã, né? Nesse sentido, até, por exemplo, temos uma passagem que gera bastante discussão no Antigo Testamento sobre o fato de que Moisés via Deus. Mas nós sabemos pelos estudos e também a exegese, que são aqueles que estudam a Bíblia na profundidade da linguagem e do que ela queria dizer dentro do contexto e do idioma originais, né? Que Moisés não via diretamente a Deus. Ele tinha uma
parte daquela graça, e essa parte, esse pedacinho tão pequeno do poder de Deus e da presença de Deus já era tão grande que quando descia do monte de oração, Moisés vinha resplandecente, iluminado. Portanto, os anjos, se tivessem tido contato total com Deus, face a face, muito provavelmente jamais teriam ido para o descaminho, para o inferno, aqueles que se desviaram. Por isso, a importância do livre-arbítrio, né? Deus, ele gosta de manter certo mistério, para que a partir desse mistério ele se revele aos poucos, faça suas criaturas buscarem-no, e a partir dessa busca, que é racional, não afetiva, tá? Tem momentos de afeto, mas ela é essencialmente racional, o encontremos pouco a pouco, ou melhor, encontremos aquilo que ele prefere nos revelar. Nesse sentido, quando tem pessoas que perguntam assim, né? Será que Deus não podia, já que ele é tão bom, tão amoroso, dar uma nova chance para os demônios, perdoar os demônios e trazê-los para o purgatório ou para o céu? A resposta é não. Por ter uma inteligência infusa e definitiva, os anjos não podem voltar atrás. E não podendo voltar atrás, né, tornaram-se definitivamente ausentes da graça de Deus e da presença de Deus. Quem quiser se aprofundar ainda mais nessa questão dos anjos e dos demônios, eu recomendo muito 2 cursos do Padre Paulo Ricardo, um chamado Anjos e Demônios e o outro chamado Livrai-nos do Mal, que vai apresentar muito sobre o que são os anjos, os demônios, as hierarquias celestes e por aí vai. E tem uma aula específica chamada A Queda dos Anjos, no site Padre Paulo Ricardo, para quem paga, né, o site, adere ao site, que pode fazer essa aula que é muito mais completa do que esse resumo que eu fiz aqui. Bom, e nós, seres humanos? Bom, nós também fomos criados com a dádiva do livre-arbítrio. Existe uma discussão aí entre os teólogos se o livro do Gênesis e a questão de Adão e Eva devem ser levados literalmente ou metaforicamente. Seja como for, sendo uma abordagem católica, o que a história de Adão e Eva nos contam? Temos ali os primeiros seres humanos em contato direto com Deus, né? Não a sua face plena, mas Deus estava ali presente em diálogo com eles, em um lugar paradisíaco. A árvore e o fruto da ciência, né? O fruto lá do bem e do mal, é talvez uma alegoria que representa justamente a desobediência. Então veja, Deus não ia condenar a humanidade inteira por uma questão casual de comer um fruto. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a liberdade que Deus deu ao ser humano de fazer o bem ou de fazer o mal, de seguir a sua ordem ou buscar o avesso, a desordem. E Eva é seduzida por Satanás justamente para o lado do mal. Qual é a frase que vai tocar o coração de Eva a cair na tentação? É justamente: sereis como deuses. Portanto, Satanás faz com que Eva tente buscar o caminho que ele mesmo buscou lá no paraíso. Ou seja, ser como Deus. Embora ele soubesse que não dava para ser como Deus, por ser uma criatura de inteligência, mas ele queria ser semelhante a Deus, ou seja, criar uma nova ordem. O que nós mais vemos hoje em termos de pecado, né? Pessoas que tentam criar novas ordens. Desrespeitam a natureza, desrespeitam a biologia, desrespeitam as virtudes e os dons naturais, porque não aceitam a ordem de Deus, a ordem das coisas criadas, né? Pois bem, por que Deus nos criou? Essa resposta não temos ainda plenamente, mas um dos caminhos para entendermos por que Ele nos fez, tendo feito antes anjos tão maravilhosos, tão incríveis, seres celestiais, seres puríssimos, belíssimos, incontáveis anjos, para que o ser humano? Uma criatura de corpo que se decompõe, uma hora morre, né? Uma das coisas que a gente pode perceber é que Deus desejava criaturas a quem Ele pudesse perdoar.
Deus não pode perdoar os anjos, porque os anjos tomam uma decisão definitiva. Para que uma pessoa seja perdoada, né, no caso do julgamento divino, ela tem que ter arrependimento, ela tem que buscar o perdão. Os demônios não buscam isso. Eles vivem lamentando a sua condenação, mas não fazem absolutamente nada para sair dela, porque não podem fazer, já tomaram a escolha definitiva. Eles vivem num ciclo de ódio perpétuo. Nesse sentido, o ser humano, ele pode ser perdoado. Ele pode observar a própria vida e, à luz da verdade da Igreja Católica, das verdades reveladas ou os dons concedidos por Deus, perceber, puxa, errei. Preciso me reconciliar com o Pai. E tal e qual o filho pródigo, voltar a Deus, pedir perdão, buscar o sacramento da confissão e então estar no caminho do céu. Os anjos não podem fazer isso, não é? E justamente porque nós podemos ser perdoados, qual é a grande missão de Satanás e dos demônios? Já que eles foram expulsos da presença celeste, da realidade de Deus, a sua função existencial passou a ser nos afastar também. Então o diabo sabe que a causa dele já é perdida, já foi, não volta atrás. Não tem segunda instância e Supremo Tribunal Federal. Já era. Então qual é o grande esforço diário, minuto a minuto, segundo a segundo, para que os demônios trabalham? Para levar os seres humanos ao abismo. Depois nós vamos estudar a partir da semana que vem as ações demoníacas. De que forma ele tenta fazer isso. Nós vamos ver que a possessão, embora ela seja assustadora, constrangedora, vergonhosa para quem é vítima, ela não é uma ação demoníaca que pode levar para o inferno. Que a pessoa não tem culpa do que ela faz possuída. Agora, as tentações, essas são perigosíssimas. Nós veremos isso, então não perca um dia da nossa aula, hein? Bom, continuando aqui. Qual é a essência da ação diabólica? Desobedecer a Deus, alterando a ordem por ele estipulada. Da mesma forma que Jesus nos convida a sermos seus imitadores quando buscamos a ordem de Deus e os mandamentos de Deus e o que ele nos ensinou, nós estamos servindo ao diabo quando questionamos, contrariamos e desobedecemos a ordem celeste, a ordem divina. Então é isso que o diabo quer da gente. Por que Deus permite, então, dentro dessa grande realidade, a ação do demônio? Bom, para responder isso nós vamos precisar de mais aulas. Então, não vamos nos precipitar. Se eu responder agora seria muito raso e nós precisamos de mais tempo e mais detalhes nesse caminho que a gente está trilhando aqui, ok? É que nem querer aprender a equação do segundo grau sem saber multiplicação antes, tá? Pois bem, da mesma forma que os anjos possuem uma hierarquia, né? Depois você pode pesquisar quais são agora no novo missal, que foi aprovada a nova tradução aqui para o Brasil, está até bonita, né? Tem partes em que são citadas. Antes a gente falava assim, com os anjos e os santos cantamos a uma só voz, né? E agora ele fala com os anjos, não é potestades, não me lembro o termo que ele usa, tronos, né? Entre outros ali. Ele cita uns 3 ou 4 categorias angélicas que foram inseridas ali no novo missal. Achei muito bonito e valioso, né? Da mesma forma, há hierarquias demoníacas. Quando a gente fala de qualquer demônio como o diabo, então a pessoa fala assim, olha, a pessoa está com o diabo no corpo. A gente sabe que o diabo refere-se a Satanás, o chefe, né? Vamos dizer, o chefe da empresa do inferno, né? Isso não está totalmente errado. Nós temos que lembrar que muitas vezes os anjos apareceram para os seres humanos e às vezes sob formas diversas, né? E quando o ser humano acatava a voz do anjo, do arcanjo, estava obedecendo diretamente a Deus. É o caso, por exemplo, de Nossa Senhora, quando obedece e mostra humildade e obediência ao que diz o arcanjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, a palavra do anjo, mas o anjo como emissário de Deus,
fazer o que Deus manda, fazer o que os santos aconselham, não é que você está obedecendo só ao anjo, só ao santo. Isso é remetido diretamente ao superior. Da mesma forma, quando nos referimos aos demais demônios, isso automaticamente também é repassado para a responsabilidade do chefe. Então, quando uma pessoa fala assim, a pessoa está com o diabo, né? Ou o diabo está atormentando. Não, muito provavelmente não seja exatamente Satanás, Lúcifer, que esteja no comando ou na situação da possessão, da vexação, qualquer que seja, né? Mas não está de todo errado, porque aquele anjo atua para seu Senhor. Então sua ação é autorizada e orientada pela vontade de seu Senhor infernal também, né? Bom, ao longo da história, muitas entidades foram associadas aos demônios, e isso até hoje. Nós vemos muitas religiões pagãs que fazem idolatrias a seres que nós chamamos simplesmente de entidades, e essas entidades estão totalmente vinculadas à realidade infernal. Eles se camuflam com outros nomes, com outras realidades, com a aparência de bem, né, para desviar as pessoas do caminho católico, do caminho cristão. Então colocam até imagens de santos nesses lugares pelas associações e sincretismos históricos, mas aquilo não é de Deus, porque são adorações a entidades e que, por uma malícia muito grande dessas entidades, fazem as pessoas achar que estão adorando alguma coisa de boa ou uma realidade que as igrejas cristãs não falam, mas que na verdade são demônios. Aliás, das experiências que tive próximo a pessoas possuídas ou atormentadas por ações demoníacas, o começo, o start disso na vida delas foi procurar lugares com essas realidades demoníacas, né? Então, os terreiros, os centros, né? Não eram lugares que a pessoa às vezes estava procurando com uma má intenção. Não estava ali pensando estar em um culto demoníaco, satânico, nada disso. Mas eram seduzidas para uma realidade espiritual tremendamente perigosa e viam o seu espírito, a sua alma, a sua vida abertos para realidades que elas não desejavam. E isso originou essas realidades que eu presenciei, que eram as realidades muitas vezes de possessões, infestações demoníacas, não é? Bom, vamos partir aqui para o filme O Exorcista e começar a ver um pouco dessa realidade usando como exemplo o filme, né? É muito difícil a gente ver pessoas realmente possessas filmadas, um caso completo registrado para a gente poder ter exemplo a exemplo. Mas o filme O Exorcista, inspirado no caso real daquele menino, né, nos ajuda a entender essa realidade. Bom, o que eu recomendo para vocês, como nós estamos fazendo um estudo, se você não tem problemas com filmes de terror, é que você, depois dessa aula, até a semana que vem, assista ao filme O Exorcista, tá? Se você já assistiu, reveja com atenção aos detalhes, às cenas, né? Veja como um analista fílmico. E depois que nós fizermos o curso, que você o reassista para absorver essas realidades que a gente tratou aqui, ok? Pois bem, o filme começa com um senhorzinho no Iraque. Esse senhorzinho, como nós vamos saber depois, é o Padre Mary, que é o exorcista do título. Embora o Padre Karras, né, que vai aparecer depois, apareça muito mais no filme, o exorcista não é ele, o exorcista é o Padre Mary, esse senhorzinho que está ali, né? Nós percebemos que ele é um homem muito cansado, ele parece muito abatido por exaustão, e também um homem aparentemente humilde, educado, né, simples, que gosta ali de uma pesquisa histórica também, não é? Isso é uma coisa que nós temos que já destacar da realidade dos exorcistas. Muitas pessoas acham que o exorcista ele tem uma voz de autoridade, como se ele tivesse um poder sobre o demônio. Especialmente nas igrejas protestantes, quando nós vemos essas orações e cultos de libertação, o pastor, o missionário, quem quer que seja, faz uma oração, né, invoca o nome de Jesus e vocifera e grita. E muitas dessas pessoas, não são todas, tá? Pensam que elas detêm um poder sobre o demônio.
sobre o espírito que ali estiver, né? Na verdade, não tem. E um dos requisitos fundamentais para um bom exorcista é a humildade. A humildade não significa ser coitadinho. Ah, eu vou lá na frente da pessoa possuída e vou fazer de conta que sou um coitado. Ah, por favor, vá embora. Não, ele vai ter vozes de autoridade. Mas uma autoridade que ele sabe que cumpre uma função eclesiástica e que é permitida por Deus e que os demônios sairão se for da vontade de Deus. Então a autoridade com que um exorcista fala é uma autoridade humilde, obediente a Deus. Não uma autoridade vaidosa, orgulhosa, que se acha poderosa diante do Espírito. Não significa subordinação ao diabo, mas uma profunda reverência a Deus, aos anjos, aos santos, a fim de que todos eles auxiliem, autorizem a libertação daquele que é exorcizado. Logo, esse padre Merrin é um homem muito humilde, como nós vamos ver até na forma como ele lida com as pessoas e como ele se transforma na voz de autoridade contra o diabo. Porém, já é um homem idoso, desgastado, doente, como nós descobrimos adiante, né? Ele tem um problema cardíaco, lá no final, no exorcismo, ele fica tomando pequenas pílulas porque o corpo dele já não acompanha a força espiritual que ele tem. Isso vai ser muito importante para nós depois. Do outro lado desse conflito, nós temos um demônio chamado Pazuzu. Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse demônio, tá? Ele realmente foi uma entidade idolatrada na Mesopotâmia, tá? Talvez na era babilônica, e a Babilônia, sabemos, tem um histórico de inimizade com o antigo povo de Deus, os hebreus, né? Esse demônio é representado costumeiramente com uma cabeça de fera. Alguns associam a um leão ou a um cão, um cachorro. Possui pés de garras, asas, o corpo escamado, um rabo de escorpião, que não é muito evidente no filme, né? E no caso do filme, e talvez algumas representações, um órgão genital muito grande e ereto. Isso vai ter uma questão importante para nós ao longo do filme. A mão direita da escultura demoníaca está com a mão para cima e a outra, a esquerda, abaixada. Simbolizam as dicotomias: vida, morte, criação, destruição. Por quê? Lá na Mesopotâmia, ele era visto ao mesmo tempo como uma divindade que ajudava e outra hora como uma divindade que desgraçava a sociedade que o cultuava. Então, nós vemos muito isso, né? Como ele era um demônio da seca e das pragas, muitas vezes associado a isso. Nós vemos isso muito presente no filme O Exorcista, o Início, que é uma frequência, né, que vem antes do Exorcista, de qualidade questionável. E também no filme O Exorcista, o Herege, que foi uma continuação, já com a atriz que faz a Regan adulta, né, e que é uma continuação também fraquinha. Aliás, tirando o próprio O Exorcista, nunca tiveram qualquer sucesso em fazer um derivado desse filme com qualidade, né? Então, também temos que lembrar que muitas vezes na Bíblia as ações demoníacas ou as dificuldades que o demônio impunha vinham em forma de nuvens de insetos. Como era um povo muito agrícola, as nuvens de gafanhotos, por exemplo, eram consideradas às vezes provações do mal. Nesse sentido, os próprios demônios às vezes são chamados de gafanhotos na Bíblia, né? Tem acho que é em Malaquias, que os demônios que devoram as finanças de alguém são chamados de gafanhotos. Então essa associação com as pragas agrícolas e os demônios encontram semelhanças aí na história, e Pazuzu pode ser um símbolo disso, não é? Bom, ele também era considerado o inimigo de uma demônia, né, vamos dizer assim, chamada Lamastu, que atrapalhava os partos. Então, às vezes, ele também podia ser invocado. Supostamente, na época, as pessoas acreditavam que ele ajudava, que o parto podia acontecer por ação dele. E só assim a gente entende, não é? Uma frase do padre Merrin, porque encontram lá um objetinho do Pazuzu
e ele vai falar com um homem que eu acho que cuida lá do setor arqueológico, e ele comenta o mal contra o mal. Então, se você não pesquisa quem era o Pazuzu, você não entende o que essa referência quer dizer, né? Era uma entidade demoníaca chamada a combater outra entidade demoníaca. É um absurdo, né? Você imaginar que você combate um espírito maligno com outro. E tem muitas pessoas que caem nisso até hoje. Enfim, a simbologia de Pazuzu vai aparecer ao longo do filme todo. Uma das formas são os flashes nas paredes ou na mente de alguns personagens, e aí fizeram uma caracterização do rosto real do Pazuzu, uma entidade demoníaca, e que virou um rosto icônico dentro do cinema de como seria de fato esse demônio, não é? Mas nós temos, por exemplo, o fato de que o Padre Merrin, quando se depara com a estátua maior do Pazuzu, ele olha para o lado e se sente um incômodo, tem um som de um zumbido no filme para provocar incômodo no espectador, e temos ali dois cachorros brigando. Então veja, Pazuzu tem a cabeça de cão. Os cães brigando evocam o conflito, mas também a desordem em meio à aridez. Uma coisa que é muito associada à presença demoníaca, esse aspecto de deserto. Então o possuído talvez sinta um deserto interior, mas também a ideia de que o inferno seja um lugar desértico, quente, e ali o Iraque é o ambiente ideal para isso, não só pela questão histórica do demônio Pazuzu, mas também dessa visão fílmica da aridez do deserto, né? Como o Pazuzu tem um órgão genital grande e ereto, como eu comentei há pouco, nós vamos reparar que ao longo do filme todo, uma grande constante, especialmente na possessão da menina Regan, é que esse demônio atue justamente com questões de ordem sexual, né? Através de profanações, a profanação da imagem de Nossa Senhora numa igreja, com questões sexuais, a Regan agarrando os órgãos genitais de um personagem, palavras de ordem sexual e a famosa e pesada cena da profanação de um crucifixo. Nós vamos estudar ao longo aqui do curso, né, que alguns demônios atuam em questões específicas. Então tem demônio que é uma questão do barulho, tem demônio que é da questão da violência, e tem demônios ligados à luxúria, ao pecado da sexualidade. E nesse sentido, encaixa-se plenamente na visão desses estudos do exorcismo que, como esse demônio é o demônio que possui Regan, justamente suas ações e atos como possessa estejam ligadas à questão sexual, não é? Agora, existe um contraste entre esses dois personagens que aparecem inicialmente também. Por quê? De um lado, quando tem procura essa cena na internet, você acha tanto a cena quanto a foto, né? De um lado o padre cansado, confuso, doente, porém humilde. Do outro lado, a figura demoníaca, a estátua de Pazuzu, ereta, firme, resiliente com o passar do tempo e com aquela ereção absurda. Veja, existe um contraste aqui. Embora o diabo tenha a aparência de altivez, de resistência, de firmeza, nós sabemos que o seu final já é perdido. O diabo já é condenado, os demônios já estão fadados ao fracasso. A maior tristeza, o maior desgosto de Satanás é saber que ele já está condenado, que ele já está derrotado, né? Enquanto aquele que parece fraco, débil aos olhos do mundo, pela graça de Deus e pelo fato de buscar a santidade, já é um homem vitorioso. Então esse contraste entre o mundo material e o mundo espiritual, o que os olhos veem, mas o que Deus vê e espera, é brilhante nesse sentido. O caminho de Satanás é tremendamente enganoso. Aqueles que parecem pobres coitados, açoitados, injustiçados, são justamente aqueles que podem, em situação de virtude e santidade, estar mais próximos de Deus e do céu. Enquanto muitos daqueles que parecem bem-sucedidos, afortunados,
podem estar nesse estado apenas temporariamente, aguardando-os o inferno. É por isso que o discurso de prosperidade e a visão de prosperidade, a visão de bem-estar no mundo, é tremendamente enganosa. Isso é uma das melhores armas do Satanás contra nós, né? Fazer esse mundo de aparência. Olha aquele cara, como pode uma pessoa que faz tanto mal estar tão bem, estar saudável, é rico, ele não deve nem dormir à noite com a consciência dele. Como é que pode, enquanto tantas pessoas boas sofrem tanto, padecem tanto, morrem cedo, por que Deus levou? Meu irmão, minha irmã, entenda. Pouco importa se a pessoa está bem ou mal, importa se ela está bem ou mal materialmente à luz de Cristo em estado de graça. É isso que importa. Ela está alegre, está bem, está saudável, está linda, maravilhosa, cheirosa. E é uma pessoa de virtude, é uma pessoa que busca a Deus e que vive com a graça de Deus. Ótimo. Se ela tiver tudo isso e estiver fora do estado de graça, em estado de pecado mortal, ela pode viver 80, 100, 150 anos na maravilha terrena. Mas a eternidade, infelizmente, será ao lado dos temidos e condenados demônios. Muito bem, na próxima aula nós vamos dar sequência agora falando das ações do demônio em si, né? E eu espero por vocês para a gente fazer uma aula bastante teológica, bastante catequética semana que vem, que será fundamental para nosso avanço nesse tema dos demônios e dos exorcismos. Terminamos aqui fazendo as nossas orações aos valorosos combatentes do demônio, São Miguel Arcanjo e São Bento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, São Bento, São Padre Pio de Pietrelcina, desçam sobre nós e permaneçam sempre a bênção, o perdão, a graça e a proteção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua semana, sua família, fiquem em paz e até a próxima segunda às 8 horas, aqui no programa Veritas.